Olha só, eu já fiz um vídeo hoje sobre o desfile lá, desfile não, a propaganda eleitoral antecipada feita pelo Lula, né, no carnaval com dinheiro público, né? E que no final das contas a coisa é ainda pior, né? Eu já tinha falado as críticas todas aqui, não vou repetir as críticas, já fiz um vídeo hoje mais cedo sobre isso. Mas tem mais alguns problemas. O primeiro problema foi o seguinte: ninguém gostou. Tá? A crítica a esse desfile é unânime. A escola deve ser rebaixada, foi muito fraca a escola, evidentemente. O que deve ter acontecido nesse caso? Um monte de componente da escola não quis desfilar exatamente por causa do tema escolhido pela direção da escola. Com isso, eles tiveram que fazer o desfile só com o pessoal de esquerda. Resultado, um desfile de merda, né? Evidentemente que foi isso que aconteceu. Mas não foi só isso. A Globo também perdeu audiência e mais um monte de coisa. Teve vaia pro Lula, a gente vai ver a vaia pro Lula que teve lá na Sapucaí, muito grande, apesar do Eduardo Paes ter tentado arrumar uma estratégia para abafar as vaias, teve vaia pro Lula. E finalmente vamos falar também sobre a Janja, que o medo venceu o amor, né? Você lembra do grande slogan do Lula, né? O amor venceu o medo, e não sei não, agora o medo venceu o amor. A Janja desistiu de participar, não por medo do TSE. Estão falando que é medo do TSE, que o medo de cutucar a justiça eleitoral. Não, medo de vaia. Ela estava com medo de vaia. E a vaia já foi muito grande mesmo sem ela lá, né? Se tivesse a Janja lá, meu amigo, você pode ter certeza, né? Agora, a doutora Ludmila Lins Grilo também coloca aqui algumas observações importantes. A gente está fazendo aqui a acusação errada. O problema não é propriamente a propaganda eleitoral antecipada. Isso é um problema também, evidentemente, mas o problema maior é o abuso de poder político e o abuso de poder econômico. É que tipicamente o pessoal junta essas coisas todas aqui. Foi o caso do Bolsonaro também, tanto com a reunião com embaixadores quanto com o 7 de setembro. Então, mas é preciso esclarecer que são dois crimes diferentes, na verdade três crimes diferentes, né? A propaganda eleitoral antecipada é uma coisa, mas o abuso de poder político e o abuso de poder econômico é outra, e são crimes mais graves. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Volta Prêmio Bovino Gadoso, Sigil Manda Bahia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já fiz um vídeo hoje mais cedo falando sobre esse desfile da escola de samba lá, da Acadêmico de Niterói. Uma bosta o desfile. Opinião unânime da galera, a escola foi muito ruim, né? É uma escola que está vindo do grupo B, então é uma escola que está vindo da. Eles têm um nome diferente, Grupo Ouro. Eles não gostam de dizer que é grupo 1, grupo 2, negócio, primeira divisão, segunda divisão, eles inventam os negócios, né? Grupo especial, mas grupo especial é a primeira divisão, tá? Grupo Ouro é a segunda divisão. Então essa é a situação, né? Então é uma escola menor realmente, mas o problema não é só esse, tá? O problema é que claramente a escola estava, os primeiros carros alegóricos estavam muito ruins. O carro da abertura estava confuso, não tinha nada de espetacular, ou seja, ficou muito, muito ruim mesmo o desfile como um todo. E a opinião da galera é que isso se deveu à briga interna na escola, né? É o que eu falo para vocês, no Rio de Janeiro tem muito bolsonarista, tem muito o Bolsonaro é do Rio de Janeiro. A carreira política dele toda foi feita no Rio de Janeiro. Então, embora tenha muito esquerdista aqui também, infelizmente é uma praga esse tipo de coisa, mas tem muito bolsonarista no Rio também. Então, eu imagino que nas escolas de samba também tem um monte de bolsonarista, e esses bolsonaristas não quiseram trabalhar no desfile de uma coisa tão horrível como essa, né? E daí, com isso, a escola perdeu muito, ficou uma escola pequena, fraca, com alegorias muito ruins. Isso quer dizer que ela vai ser rebaixada? Eu acho que sim, tá? Mas vamos ver, porque tem aquele fator que eu falei para vocês, que os jurados da escola de samba, os jurados da Sapucaí, são todos professores universitários lá do Rio de Janeiro. E professores universitários, vocês sabem, tem uma quedinha pela esquerda, né? De qualquer forma, eu imagino que a Eliesa não está feliz com essa situação, porque isso causou uma dor de cabeça enorme. Mas você pode pensar assim, mas pelo menos tá todo mundo falando do carnaval. Normalmente o pessoal nem fala do carnaval, estão falando do carnaval porque teve esse desfile, né? Não, ao contrário, esse desfile acabou abafando qualquer outra fala sobre o carnaval em si. Ficou todo mundo falando só do desfile dessa escola de merda, que é uma escola bem fraquinha, na verdade, e no final das contas, o resto do desfile, as outras escolas que fizeram, eu nem sei como é que foi o desfile das outras escolas, então isso foi ruim para a Liesa como um todo. Então eu não tenho dúvida que também o pessoal da Liesa quer dar uma lição nessa escola, eu acho que vai dar ruim para eles, tá?
também deu ruim para a Globo, né? A Globo, vocês sabem, estava achando que ia ter uma audiência recorde, porque tá todo mundo falando da escola, não sei o que lá, e não teve, tá? Na verdade, ela perdeu a audiência com o desfile da escola de samba. Eles estão dizendo aqui que seria por conta de que a Globo adotou uma narração sóbria, não quis falar sobre o Lula e não sei o que lá, e aí isso evitou que mais pessoas assistissem a novela. Não, ela perdeu a audiência por um motivo muito simples. Primeiro que ninguém se importa com o carnaval mais. A cada ano que passa, virou mesmo um showzinho para gringo. O pessoal do Rio vai nos blocos. Os blocos ainda tem muita coisa lá. Tá? Principalmente se você for gay. Cara, meu amigo, essa época do ano é ótima para os gays lá no Rio de Janeiro. Então, bloquinho tem muito lá no Rio, né? Isso o pessoal ainda vai ainda. Mas o desfile de escola de samba em si acabou que ficou um negócio para gringo, um negócio para apresentar para gringo, e só isso mesmo, e nada diferente disso. E ver na televisão esse negócio meio que não tem tanta graça, né? E aí, o que aconteceu? Já tem essa queda normal das pessoas estarem enjoadas de coisa, e agora a gente teve a informação de que teve 25% a menos que a média do horário em São Paulo. Ou seja, veja, a gente está comparando aqui o dia da escola de samba com um dia normal de programação da Globo. Teve 26% a menos. Teve menos audiência que um dia normal da Globo de programação. Então repara o problema que é isso. A Globo paga milhões para transmitir a porcaria do desfile das escolas de samba lá no Rio, e no final das contas tem uma audiência menor do que se não tivesse transmitido porra nenhuma, tivesse botado a merda da novela dela lá. Ninguém gosta das novelas da Globo também, mas, né, bem ou mal, ainda dava um pouquinho mais de audiência que esse negócio. Esse tipo de coisa queimou o Lula, queimou o Eduardo Paes e queimou a galera toda aqui. E eu vou te dizer um negócio ainda, arrisca isso dar ruim para o Eduardo Paes, porque a escola também criticou muito os evangélicos, né? O Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, ele sempre ganhou com uma certa facilidade eleições porque ele é ligado aos evangélicos do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele próprio é evangélico ou se ele dá dinheiro para os pastores evangélicos, eu não sei o que é. Mas o Eduardo Paes sempre gozou de um certo prestígio entre os evangélicos lá no Rio de Janeiro. E eu não sei não, tá? Ele se colocando aqui para ajudar o Lula e não sei o que lá, ele lógico está querendo isso porque ele planeja ser candidato ao governo do estado, agora em 2026, e para isso, né, ele vai depender do Lula, vai depender da ajuda do Lula, mas ele pode ter se queimado com muitos evangélicos no Rio de Janeiro. Ainda acho que ele vai ganhar o estado do Rio de Janeiro, tá? Infelizmente, temos que ser realista. Não tem outro candidato aqui que faça frente a ele. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um absurdo essa situação aqui. Eu tenho certeza que muita gente ficou chateado com isso, né? Eduardo Paes e Liesa combinaram uma estratégia, porque eles sabiam que teria vaia contra o Lula lá na Sapucaí. Então eles arrumaram uma estratégia para abafar eventuais vaias a Lula. Qual que era a estratégia? Aumentar o volume do som na Sapucaí. A Sapucaí tem um sistema de som. Então aqui, ó, consiste no seguinte: toda vez que Lula aparecer de modo mais ostensivo na sacada do camarote ou se arriscar a descer para a pista, os responsáveis do som vão elevar o volume ao máximo, porque eles já sabem que vai ter vaia para o Lula, e daí eles têm que elevar, né? E de fato teve, tá? Olha aqui o momento, é lógico, se você viu a Rede Globo, você não vai ouvir vaia, né? A Rede Globo, meu amigo, não é nem fudendo que eles vão deixar passar isso. Eles vão trocar o fundo, vão botar filtro, vão dar um jeito de não ter vaia na transmissão da Rede Globo. Mas o pessoal que estava lá, olha só. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Concordo plenamente. O esquema de evitar a vaia deles funcionou para quem assistiu na Rede Globo. Para quem estava lá no Coisa, não teve, né? E ainda teve esse negócio aqui, ó. PF contém grupo com camisas da seleção por críticas contra Lula na Sapucaí. Não pode criticar o Lula na Sapucaí. Não. Só é liberdade de expressão quando é para elogiar o Lula. Para criticar não é mais liberdade de expressão. Aí deixou de ser liberdade de expressão. Aí a PF já teve que conter o pessoal lá, porque entendeu como é que funciona a justiça no Brasil, né? Elogiar o Lula pode, porque aí é liberdade de expressão. Criticar o Lula não pode. Ai não, estou exagerando. Aí agressão não é liberdade de expressão e não sei o que lá. Uai, que porra é essa, pô? Estão elogiando o Lula pra cacete, falando um monte de mentira, xingando o Bolsonaro, ridicularizando o Bolsonaro de todo jeito. Aí o pessoal vai lá pra criticar. Aí é o excesso de liberdade, não pode. Aí tá ultrapassando o limite da liberdade de expressão, né? Aqui, ó.
Nem todos os presentes do camarote da Prefeitura do Rio se juntaram ao coro pró-Lula durante o desfile, né? É lógico que o camarote da Prefeitura do Rio, com o Eduardo Paes, só ia ter lulista lá, né? Mas teve um grupo de pessoas com camisa da seleção que acompanhou o desfile a menos de 10 metros do presidente e esboçaram críticas, mostraram um dedo, mas a PF não deixou eles fazerem nada, né? Liberdade de expressão é assim. Só pode para um lado, só tem liberdade de expressão para a esquerda, para a direita não pode, né? Bom, a verdade é que chegou a ser curioso, né? Porque um dos refrões cantados pela escola de samba é que o amor venceu o medo. Lembra o refrão do Lula, né? Pois é. Agora o medo venceu o amor aqui na coisa, a Janja desistiu de desfilar. Aí estão falando aqui que é por medo de cutucar a justiça eleitoral e coisa e tal. Porra nenhuma. A AGU já tinha falado que não tinha problema do ponto de vista da justiça eleitoral. A Janja estava com medo de vaia. E teria tomado vaia mesmo, né? A Janja diz que desistiu de desfilar para evitar perseguição à escola. Olha que coisa curiosa. Eles são a Presidência da República, o Judiciário, porque o Judiciário está junto com esse pessoal, eles têm todas as forças policiais de segurança no controle deles. Ai, são perseguidos. Somos nós aqui que estamos criticando na internet, que estamos perseguindo eles. Ai, que perseguidinho do Lula e da Janja. É uma perseguição enorme. Eles prenderam um monte de gente sem motivo nenhum lá do 8 de janeiro, prenderam o Bolsonaro com um golpe inventado, que não teve porcaria de golpe nenhum, não teve nada nessa história. Prenderam o cara com não sei quantos anos de cadeia. Ai, mas estão nos perseguindo. Eles não deixam uma escola elogiar o Lula, não deixam, estão perseguindo a gente. Cara, é um absurdo isso daqui, né? Esse é o pessoal. A Janja tem a Polícia Federal inteira na mão dela e ela se diz perseguida. Olha o absurdo que esse pessoal fala, né? E é o que eu falo, esse nível de desespero mostra exatamente o fato que eles já viram que perderam. Eles já viram que não tem chances nessa parada, né? A população está contra eles. Essa é a situação que eu falo para vocês. Controlar um povo pela força não funciona, não consegue controlar. Achar que a polícia consegue controlar uma pequena fração do povo que decida ir contra a lei, mas você não consegue controlar a opinião da população como um todo. Esse é o grande erro deles, né? Trouxeram o Lula na base da cacetada, forçaram o Lula em cima da população brasileira, porque não queriam Bolsonaro de jeito nenhum, queriam tirar Bolsonaro a qualquer custo, e agora estão colhendo o resultado disso. A população brasileira criou anticorpos contra esse pessoal, né? E, pois é, culto na Sapucaí a Lula, deboche do TSE e obsessão com Bolsonaro. Isso é outra coisa que chamou a atenção, o fato de que eles ignoraram qualquer coisa do TSE e continuaram falando contra Bolsonaro o tempo todo, né? Aqui, ó. A oposição reage ao desfile do Lula e promete ações judiciais. E isso já tinha sido feito antes, devem continuar mais ações judiciais, mas um ponto importante é o que a Ludmila Lins Grilo trouxe aqui pra gente, olha só. São 3 crimes diferentes que estão enquadrados nessa história, né? Aqui, ó, propaganda eleitoral antecipada, menção à candidatura e exaltação de qualidades do pré-candidato, mas isso pode. O que não pode é pedido explícito de voto. É curioso isso daqui, porque no julgamento do Bolsonaro, eles entenderam que houve propaganda eleitoral antecipada também, tanto no caso da reunião com os embaixadores, quanto no 7 de setembro, embora não tenha havido pedido explícito de voto, né? Mas você sabe como é que é, a jurisprudência mudou para um lado, agora pode mudar de volta, né? A jurisprudência só é para ser rígida quando é para a direita, quando é para a esquerda não é para ser rígida não, né? E o problema é o seguinte, é que a propaganda eleitoral antecipada, a multa é de 5 a 25 mil reais, ou equivalente do custo da propaganda se maior. Então foi uma propaganda de R$1 milhão, pelo menos, que foi o dinheiro dado pelo Ministério do Turismo para essa empresa. Então teria que ser pelo menos R$1 milhão de multa para a Escola de Samba, para a Globo e para a Eliesa. Vamos ver o que o TSE vai decidir quanto a isso. Mas isso daqui não é o mais importante. O mais importante é o abuso de poder político, que é o artigo 22. O uso de poder de autoridade em exercício em benefício de candidato ou partido. Penalidade, inelegibilidade por 8 anos, cassação do registro ou diploma do candidato, processo disciplinar e ação penal se for o caso. Ou então abuso de poder econômico. Uso de recursos econômicos desproporcionais e indevidos para desequilibrar uma disputa eleitoral. Inelegibilidade de 8 anos, cassação do registro ou diploma do candidato e processo disciplinar. Ou seja, esses dois aqui é que são os mais críticos. É o abuso de poder político e o abuso de poder econômico. Porque essa escola recebeu uma grana do governo, né? Recebeu do governo do estado do Rio, recebeu do governo da coisa. E uma coisa muito importante, tem que lembrar
que o Eduardo Paes é partícipe nessa história, ele é coautor desse caso também. Ele também tem que ser declarado inelegível aqui no Rio de Janeiro. Eduardo Paes e Lula são copartícipes nesse crime. Tá aqui, ó, o Eduardo Paes do lado do Lula o tempo todo, né? O cara da escola de samba também tem que ser declarado inelegível, mas ele meio que foda-se, ele não deve ser político, não sei. Mas o Lula e o Eduardo Paes juntos deram dinheiro para a escola de samba para elogiar o Lula. O Eduardo Paes é o candidato do Lula, ele próprio diz isso. Então, de certa forma, esse desfile também ajudou o próprio Eduardo Paes. Ambos devem ser atingidos com esse crime de abuso de poder político e abuso de poder econômico, exatamente pelo uso de poder de autoridade em exercício em benefício do candidato. O Lula permitiu que essa escola desfilasse, ajudou a escola a desfilar, né? Sabe-se lá o que prometeu para o pessoal da escola, a mesma coisa o Eduardo Paes. Ambos cometeram esses crimes aqui do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Então, isso é muito importante que o pessoal da oposição tenha em mente aqui. O PL aqui do Rio tem que prestar atenção nisso daqui também. Dá para tirar o Eduardo Paes também na mesma leva do Lula com isso daqui. O TSE vai concordar com isso? Vai tirar esse pessoal da disputa? Eu não sei. A gente vai descobrir se o TSE realmente resolveu endurecer tudo por algum motivo e com isso tornou o Bolsonaro inelegível, ou se foi só para tirar Bolsonaro mesmo, se foi totalmente partidária a coisa, foi só a justiça de duas camadas, o lado A e o lado B da justiça brasileira. O lado A para a direita é totalmente rígida, não pode nada, tudo é proibido, tudo é agressão, tudo tem que ser punido, tudo é censurado. O lado B, não pode, não tem problema, deixa o Lula desfilar, uma manifestação autêntica, né? O problema é esse, o problema é o dinheiro público que foi colocado nessa porcaria desse desfile, que, diga-se de passagem, foi um desfile de merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.